Olá a todas e a todos que acompanham o programa do canal INAC, do Instituto Não Aceito Corrupção, e trazendo temas da maior importância para a sua análise, os comentaristas trazendo mais informações, uma análise profunda para você chegar à sua conclusão dos principais temas que estão aí nos pegando a todos no Brasil. Interessa a cada cidadão. E, como sempre, temos uma bancada da melhor qualidade, amigos. Eu vou começar apresentando a doutora Camila Mota, né? Advogada, Head de Compliance, PLD e DPO na W1 Consultoria, presidente da Comissão de Compliance da OAB de Minas Gerais, na gestão de 2022 a 2024, e vice-presidente na gestão 2025 a 2027. É conselheira do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção de Minas Gerais. Doutora, por favor, cumprimentando a todos. Boa tarde, bom dia para todos. É um prazer estar aqui com essa banca tão maravilhosa. É um prazer, Antônio Carlos, estar com vocês. Que coisa boa. E estamos aqui também com o doutor Ismar Viana, membro permanente do Conselho Consultivo da ANTC, doutorando em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Por favor, doutor Ismar, cumprimentando a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade do convite para poder falar nesse qualificado espaço de debate, dizer que é sempre uma honra, seja pessoal, profissional e acadêmica, porque os temas que são escolhidos são temas que interessam ao Brasil como um todo. Perfeito. E temos também a doutora Jandaraci Araújo, executiva do mercado financeiro, especialista em diversidade e governança e conselheira do Instituto Não Aceito Corrupção. Por favor, doutora Jandaraci. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, contribuindo para uma pauta e uma conversa tão importante. Que coisa boa. Estamos aqui também com o doutor Welles Matias de Abreu, pós-doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, doutor e mestre em Administração pela Universidade de Brasília e analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal, então, além de professor de pós-graduação do IBMEC. Por favor, doutor Welles. Olá, pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês, muito feliz em poder colaborar novamente com o debate no âmbito do INAC. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. E amigos, sempre insistindo que o tema interessa a todos vocês, compartilhem, curtam e façam com que mais pessoas participem desse processo. E nós vamos para o primeiro tema de hoje, que é um tema forte, que é o governo demite o presidente do INSS e coloca servidora de carreira no cargo. Tá? Nós vamos aí ver situações que Valer Júnior, né, após 11 meses no cargo, substituído por Ana Cristina Vieira Silveira, servidora de carreira e secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência, né? E a decisão foi motivada principalmente pelo crescimento recorde da fila de espera por benefícios, que chegou a mais de 3 milhões de pedidos, além de conflitos com o ministro Volney Queiroz. Apesar das promessas de redução da fila, os números continuaram a subir, superando prazos legais e gerando preocupação política para o governo, especialmente diante de críticas da oposição. Valer também enfrentava desgaste interno, incluindo atritos com o Ministério e repercussões de crises anteriores do INSS. Ele havia sido escolhido por sua experiência no combate à corrupção, mas após o escândalo de descontos indevidos que levou à saída do seu antecessor. Enfim, temos aí um material, e eu vou começar para o Dr. Welles, né, que escolhas de gestores públicos baseadas em habilidades técnicas e profissionais em detrimento de escolhas políticas pode diminuir o processo de corrupção nas instituições públicas, Dr. Welles? Olá, então, prazer falar sobre esse tema, ainda mais que eu já tive a oportunidade de atuar
no Ministério da Previdência, nos anos de 2000, no início, e sei o quanto que existem profissionais qualificados dentro do INSS, no âmbito do próprio Ministério da Previdência, capacitados e prontos para estarem assumindo grandes desafios como esse, né? Então, assim, é uma notícia que realmente nos pegou de surpresa, pois quase um ano atrás, diante do escândalo que aconteceu junto com o INSS, a gente viu uma substituição do presidente e todo um debate, inclusive no âmbito de uma CPI sobre o tema. A gente esperava que houvesse uma estabilidade e que houvesse uma continuidade, enfim. Porém, ocorreram situações que levaram a uma decisão governamental dessa substituição, para essa substituição. Tem alguns pontos que é importante a gente ressaltar. Primeiro, não só apenas que ela é da carreira, né, do próprio INSS e conhece muito bem os trâmites, inclusive em cargo anterior, ela foi responsável por reduzir pela metade filas no Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um conselho extremamente importante no âmbito do INSS. É uma pessoa também amplamente qualificada e destacada, né? Inclusive ocupa um cargo de destaque no âmbito do Ministério, né, na Secretaria Executiva. E para nós também é uma grande surpresa ser alguém que detenha capacidade de mudança no âmbito do Ministério. Então, essa surpresa para nós é extremamente positiva, no sentido de que o INSS precisa ganhar não só apenas do olhar da eficiência, mas do lado da economicidade. São vários processos que custam muito caro para o âmbito do governo e o olhar, né, de reduzir custos, aumentando a produtividade, é essencial. Sem contar, né, gente, assim, para nós é extremamente positivo dela ser também do gênero feminino, né? Enfim, é algo que a gente precisa destacar que é um ganho para o país, enfim, na questão da equidade e da busca, né, do lado da valorização do gênero. Então, é uma pessoa competente, sem dúvida alguma qualificada, e se espera bastante dela, né? Agora, é importante aqui ressaltar algumas situações que a gente precisa ter o cuidado, né? Houve uma notícia da substituição antes, enquanto o presidente Waller estava como presidente da diretoria de pessoas durante as férias dele, né? Isso no jornal, na notícia, isso nos pareceu que ele não estava de acordo com tal substituição. Sem contar que a notícia da própria substituição dele, ele não estava sabendo de que iria ocorrer essa mudança, né? Então, isso nos gera uma certa preocupação, né? E sem contar que agora estão ocorrendo substituições de outros cargos no âmbito do próprio INSS. Situações naturais, às vezes já é esperado, porque se trata aí de cargos de confiança, de alto escalão, mas indicações políticas poderiam minar as expectativas nossas de continuar com o controle sobre as concessões no sentido de evitar corrupção, né? Como estava sendo feito o trabalho do Waller, né? Então, essa a nossa expectativa. Há uma pessoa extremamente qualificada e ela, ao assumir, né, continuar mantendo esse rigor é essencial para garantir essa retomada, né, de confiança no âmbito das concessões previdenciárias, evitando a corrupção. É isso aí. Espero aí ter contribuído. À disposição para algumas dúvidas que vierem ter ou complementações. Sem dúvida alguma, é uma abordagem bem ampla, bem especificada, e só eu tenho que registrar que as estruturas de Estado estão até se articulando para dar suporte eventual a uma recuperação dessa imagem do INSS, né? O fato de termos uma servidora à frente disso é uma coisa importante para todos nós. Então,
E aqui eu faço uma pergunta, então, para o doutor Ismar, né? E a troca na presidência do INSS é suficiente para melhorar a governança e evitar novas fraudes? Ou são necessárias mudanças estruturais mais profundas, doutor Ismar? Perfeito. Antônio Carlos, eu assim, estava aqui refletindo sobre essas mudanças assim que ocorrem nesses cargos de gestão como um todo. O Brasil vem enfrentando um debate, o próprio Supremo Tribunal Federal vem conferindo interpretação a textos normativos, no sentido de distinguir ainda mais claramente cargos de funções, certo? Muito embora seja um cargo em si, certo? A nomeação da atual presidente, diria que preenche alguns critérios que são típicos de funções, ou seja, designação para uma função que, em regra, a função ela é extensão de um cargo efetivo em si, é um acréscimo de atribuições. Então, a meu sentir, certo, essas designações de servidores de carreira, elas buscam mitigar riscos de fraude e corrupção, certo? Ismar, mas em regra, aqueles servidores que são nomeados, são arregimentados para esses cargos, que não integram as carreiras, eles têm uma tendência a praticar atos lesivos às instituições as quais representam ali. Os dados vêm revelando essa captação do espaço institucional para fins de exploração de interesses políticos partidários, para fins pessoalizados propriamente dito. Então, quando a escolha recai em um agente que já integra aquela instituição, é natural que ele, além de conhecer a rotina institucional, ele tem uma ideia de pertencimento diferenciada, ele tem uma carreira naquela instituição. Então, aí, nós alcançamos aí uma valorização de carreira, ou seja, os demais integrantes daquela carreira em si, daquela instituição, se sentem representados, é natural que essa ideia de pertencimento possa ser revertida em bons serviços prestados à coletividade. E aí, alcançaremos uma eficiência operacional. E aí é que o cidadão é o maior beneficiário disso. E um outro aspecto que eu assim considero como assim importante é a perspectiva de transparência e controle em si. Então, o diálogo dos órgãos de controle, quando o integrante máximo daquela instituição é integrante efetivo dela, é natural que esse diálogo flua melhor com os órgãos de controle. A percepção interinstitucional, ela é diferenciada. Mas precisamos ter sempre em mente que a arregimentação de pessoal por si só, não é elemento suficiente para afastar completamente a má gestão pública, a ocorrência de atos de corrupção. Mas é bem verdade que ela mitiga risco por esses fatores aqui apresentados. Diante disso, é importante que a instituição ela tenha mecanismos permanentes e contínuos de governança para afastar a torcida. Se eventualmente, mesmo aquele integrante da carreira, ele quiser se valer da instituição para explorar benefícios de interesses exclusivamente pessoais, se tiverem mecanismos de governança funcionando adequadamente, é natural que esse integrante ele não vá conseguir enxergar ali um ambiente fértil para poder explorar a instituição. Então, eu diria que a legitimidade social, a confiabilidade, a credibilidade social, ela passa por uma conformidade na arregimentação daquele agente que vai representar aquela instituição, e a legitimidade plena, eu diria que a legalidade plena, seria uma estruturação orgânica, um funcionamento adequado para evitar que esse agente, independente de cargo, comissão, seja de livre nomeação ou função comissionada servidor efetivo, ele possa usar a instituição para os fins que não sejam aqueles idealizados pela legislação que rege aquela instituição. Então, nós temos hoje, Antônio Carlos e demais debatedores, uma preocupação da Constituição com a organização do Estado. A nossa Constituição dedicou, do artigo 18 ao artigo 43, diversos dispositivos que guardam relação com a organização do Estado brasileiro. A própria Lei de Improbidade Administrativa reformada, ela, esse artigo 1º, logo lá no caput, ela já diz qual é o bem jurídico tutelado por aquele sistema. Basicamente é
organização do Estado, exercício de suas funções. Então, portanto, se o Supremo Tribunal Federal, se aqueles ocupantes de postos políticos estratégicos não compreenderem que a designação de pessoas para representar o Estado brasileiro passa por uma qualificação pessoal, mas também um conhecimento institucional do órgão que vai gerir, a gente não vai conseguir entregar, eu diria que, bons resultados para os cidadãos. Então, assim, muito embora eu assim, tenha assim, participado até dos debates da PEC 32, o texto originário da reforma administrativa, e aí o Elis, né? A discussão à época lá, será que só os cargos de controle devem ser considerados cargos exclusivos de Estado? Porque as decisões do Supremo têm se considerado fiscalização, controle, investigação como exclusiva de Estado, mas não tem dado a adequada atenção aos cargos de gestão, que formula políticas públicas, que executa políticas públicas. Então, se quem vai fiscalizar, quem vai controlar, quem vai investigar, deve estar preparado para resistir às pressões, portanto, não se designa, por exemplo, para um diretor da Polícia Federal qualquer agente público, é um integrante da carreira. Não se designa, por exemplo, para secretário de controle externo do TCU qualquer agente público, não, é um auditor de controle externo. Então, essa mesma preocupação, penso eu, deva também recair em instituições que prestam relevantes, importantes e indispensáveis serviços à sociedade brasileira. Então, discutir hoje a permanência das instituições e a permanência da atividade que aquela instituição presta, ela é essencial nesse debate sobre designação de agentes para presidir autarquias, para ser ministros de Estado, dirigentes de grandes repartições públicas. De fato, nós acompanhamos já, até por dever de ofício, eu não acabo repetindo sempre, nós acompanhamos essa importância de estruturas de Estado que estão comprometidas com a estrutura do Estado. Então, são comprometidos com a lei que rege o Estado, não com compromissos políticos, pura e simplesmente. Então, temos que fazer um bom equilíbrio entre essas situações. Mas aí eu vou partir para um outro tema da maior importância, que também está preocupando profundamente o Brasil cada vez mais. Que o Brasil tem o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. O Brasil registrou em 2025 o maior número da última década, com 1.568 mulheres mortas por razões de gênero, amigos. Alta de 4,7% em relação a 2024, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desde 2015, quando o crime começou a ser tipificado no Código Penal, os casos mostraram um crescimento quase contínuo, acumulando ao menos 13.700 vítimas no período, com um aumento significativo também na proporção desses crimes em relação aos homicídios dolosos de mulheres. Especialistas indicam que parte da alta se deve à melhora na identificação e classificação dos casos pelas autoridades, embora persistam desigualdades na qualidade dos registros dos estados. Ainda assim, os dados apontam uma escalada consistente da violência de gênero, com aumento acumulado de 14,5% nos últimos 5 anos e estabilidade recente em patamares elevados. Doutora Jandaraci, como reduzir números tão dramáticos? Aumentar a pena ou o Estado deve investir na educação do homem, a começar pelas escolas? Diante do aumento recorde de feminicídios no Brasil e da persistência da violência de gênero, quais práticas de governança, de diversidade e responsabilidade corporativa podem ser adotadas por empresas e instituições para contribuir de forma efetiva na prevenção dessa violência e no fortalecimento da proteção às mulheres, doutora? Olha, tem várias camadas. Boa tarde a todos mais uma vez, a todos e a todas. A gente temos várias camadas, né? Nós temos uma legislação, por exemplo, que é rígida, né? A gente tem uma lei de feminicídio, tem lei contra assédio, a gente tem várias legislações. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo
uma sequela, social. Uma sequela social muito significativa, que são os movimentos que estão fomentando o aumento dessa violência contra a mulher. Nós somos o 5º país que mais mata mulheres há algumas décadas. É uma estatística muito triste. E esse índice só vem aumentando e a gente, infelizmente, talvez mude até de posição do ranking. Movimentos como Red Pill, por exemplo, são movimentos que devem ser combatidos e até criminalizados. É um exercício doloroso acompanhar isso nas redes sociais. Uma trend recente, onde jovens ensinavam como agredir a mulher caso ela dissesse não. Nós temos, sim, que falar dentro das nossas lares, com os nossos filhos, sobrinhos, primos, principalmente essa violência por parte masculina tem aumentado entre os jovens, através de jogos, né, deep web. A escola tem um papel, a sociedade inteira tem um papel, a lei tem que, a justiça tem o seu papel, e as empresas também o seu papel. Para as empresas, a prática deve ser tolerância zero, educação e tolerância zero. Porque existe também violência dentro das organizações. Não chega ao feminicídio, mas tem a misoginia. Mas tem o assédio, que são violências que ainda se tornou um grande problema, ainda se perpetuou nas empresas e hoje é um grande problema também dentro das empresas. A violência doméstica hoje, ela aumenta até o índice de absenteísmo das funcionárias. Elas faltam ao trabalho quando não morrem, quando não são assassinadas, quando não chega no último grau da violência, elas começam o índice de absenteísmo dentro das empresas. Então, quando a gente olha esse problema de forma ampliada, até as empresas estão sendo impactadas por esse alto índice de violência. E cabe às empresas criar políticas internas, ambientes seguros para essas mulheres, suas funcionárias que trabalham lá, e deixar uma política muito clara para os seus funcionários, homens, que tenham um comportamento adequado e social. Então, para as empresas, criar políticas similares ao que os governos estaduais e federais têm criado. Homens com histórico de violência não são efetivados, né? Obviamente, depois de julgado, né, acompanhado, para não acontecer injustiças também. Mas uma pessoa que já tem uma situação de violência doméstica, por exemplo, no Estado, no governo federal, não toma posse, não assume o cargo. Isso já acontece em vários governos. Dentro das empresas, a mesma medida. Tem que tomar medidas muito sérias para a gente diminuir esses índices, porque é desesperador. Para qualquer pai, mãe, avô, tio, saber que sua filha adolescente não pode sair e simplesmente dizer um não, que ela corre risco de ser assassinada, como vimos o caso da menina do Rio de Janeiro, que foi agredida quase chega às vias de fato, se a mãe dela não intervisse, dentro da sua própria casa, por uma pessoa que simplesmente ela disse que não queria namorar. E também a gente precisa derrubar o mito de que é apenas pessoas que têm alguma relação íntima com a vítima, né? Que é o caso de várias jovens que tem acontecido, que têm dito simplesmente não e têm sido assassinadas. Então, a gente tem um problema social muito grave, é um problema de sociedade, é o direito de ir e vir que está sendo, o direito de existência das mulheres no Brasil está sendo colocado em xeque por um movimento social retrógrado. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu entendo é a criminalização do movimento Red Pill. Para quem acompanha, já viu a fala de algumas pessoas, é um incentivo, às vezes não de forma tão literal, ao que a gente tem vindo aí, a intolerância, né, e a misoginia. Você que acompanha o canal do Instituto Não Aceito Corrupção deve ter percebido que o canal faz questão de todo o programa ser sempre 2 mulheres e 2 homens presentes no debate. É uma preocupação firme de essa participação efetivamente da mulher. Né? E aí eu vou provocar uma outra grande representante, que é a doutora Camila. Para nós analisarmos, doutora Camila, a questão dos impactos econômicos da corrupção.
Tá? A corrupção impõe custos significativos à economia ao distorcer decisões, reduzir investimentos produtivos e comprometer a eficiência do gasto público. Em vez de apenas representar perdas diretas de recursos, o fenômeno afeta o crescimento ao gerar insegurança, favorecer empresas menos eficientes e prejudicar a alocação adequada de capital. Esses impactos, amigos, vão além do curto prazo, afetando produtividade, inovação e confiança nas instituições. Assim, combater a corrupção não é apenas uma questão ética ou legal, mas uma condição essencial para o desenvolvimento econômico sustentável e para o uso mais eficiente dos recursos públicos. E aí, doutora Camila, o desmantelamento de uma política pública anticorrupção influiu diretamente no crescimento da corrupção no Brasil. Qual o caminho para o país refazer a sua política anticorrupção, doutora Camila? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas. Antônio Carlos, quando a gente fala em corrupção, né, é muito comum que o debate fique restrito ao âmbito moral ou jurídico, né? Mas como você trouxe aí o ponto de vista econômico, especialmente sobre a ótica da governança e do compliance mesmo, a corrupção ela tem que ser tratada como um problema estrutural de eficiência econômica, efetivamente, né? Ela não é só um desvio de conduta, ela é uma distorção do funcionamento da economia como um todo. Se a gente olhar assim, para os dados mais fáceis que a gente encontra por aí, né, no Brasil as estimativas indicam que o custo da corrupção ele chega de 1 a 2% mais ou menos do PIB do ano. Isso é bilhões de reais, né, que deixam de ser alocados corretamente. Então, assim, na minha visão, esse não é o dado mais relevante. O ponto central é o efeito multiplicador da corrupção. Tem alguns estudos também que falam que a cada R$1 desviado gera R$3 de perda econômica. Né? Por quê? Porque aquele recurso ele não deixa apenas de existir, ele deixa de gerar investimento, gerar emprego, gerar renda, movimentar a cadeia produtiva, etc. Então, a corrupção ela não destrói só um valor imediato, ela destrói também o potencial, valor potencial, né, que a gente teria naquele investimento. E quando a gente aprofunda um pouco mais nessa análise, fica muito claro que ela também não fica restrita ao setor onde ocorreu, né, aquele desvio, aquela fraude. Ela se espalha na economia, gera um efeito sistêmico, efetivamente, né? Por exemplo, áreas como a construção, infraestrutura, indústria, engenharia, que são setores relevantes e com efeitos multiplicadores grandes, né, que impulsionam, inclusive, o crescimento econômico, são totalmente afetadas quando a gente está falando de corrupção e nos desdobramentos econômicos, né? Ainda tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar, é que ela distorce as decisões econômicas, né? Quer dizer, o impacto econômico ele é muito maior até do que a gente pensa. Ela distorce as decisões porque necessariamente o projeto que vai avançar não é o mais eficiente, mas é que foi mais capturado, né? O fornecedor escolhido não é necessariamente o mais competitivo, é o que fez mais conexões e aí conseguiu, dentro dessa estrutura corrupta, ser escolhido. O investimento público não vai para onde gera mais retorno social, vai para onde há maior espaço para desvio. E isso é muito grave, né? Porque você acaba comprometendo a alocação desse capital de modo eficiente, né? E isso vai reduzir produtividade, competitividade, crescimento, vira um imposto oculto nisso tudo, né? Encarece a operação, barreira de entrada, reduz concorrência, enfim. Ela acaba não só prejudicando o setor público, né? Ela deteriora o ambiente de negócio como um todo. Aí, assim, o que eu fico pensando de posicionamento, né, de melhora dessas estruturas, até puxando assim da conversa anterior em relação ao INSS, em relação ao feminicídio, tudo isso é estrutural. A gente tem uma legislação boa, a gente tem estruturas normativas adequadas. O que a gente não tem são estruturas eficientes de controle, estruturas eficientes de fiscalização, estruturas eficientes para nos trazer o retorno do que a legislação prevê aí de bom em relação a esses temas, né? Então, voltando à sua pergunta,
Antônio Carlos, para mim, o único formato da gente combater, né, a estrutura de corrupção ou qualquer uma dessas que nós estamos conversando aqui, com inteligência, com governança, com estruturações fiscais externas e internas robustas e que, na prática, efetivamente trazem resultado, transparência, accountability, e nos permite, efetivamente, ter estruturas, instituições mais corretas, mais seguras aí. Para vocês verem a abordagem que está sendo feita de tudo isso, amigos, é da maior importância nós compartilharmos com mais pessoas, que elas participem e se informem e construam as suas próprias opiniões, aproveitando essa expertise que o canal INAC traz em todos os programas. Hoje vai ser um programa um pouco mais curto por algumas questões, mas nós fazemos questão de pedir para que cada um dos participantes, eu vou começar pelo Dr. Welles, que faça uma mensagem, além de se despedir do programa, mas uma mensagem para a sociedade, para quem nos acompanha. Qual é a mensagem positiva que nós teríamos para transmitir a todos eles? Começando pelo senhor, doutor. Seu microfone, isso. Isso. Obrigado aí pela oportunidade de fazer essa mensagem, dizer para vocês que como estudioso e como também servidor público federal e membro da sociedade civil, vamos dizer assim, participo de algumas organizações não governamentais, contribuindo com o debate, inclusive aqui no INAC, e o que eu percebo é que o Brasil, com o processo de democratização, ele tem evoluído, né? Às vezes o que vemos são fotografias e nos traz um desânimo por situações que vêm à tona, mas muitas dessas situações, no momento em que havia uma ditadura, não era possível enxergar. Então, a minha mensagem positiva é que continuem acreditando, colaborando com o processo, busquem estimular os debates, levar conhecimento para a família de vocês, para o meio em que vocês convivem. Isso vai fazer toda a diferença, em especial no momento como deste ano, né, de uma eleição, que precisamos debater, sim, corrupção no meio político e buscar candidatos que apoiem essa ideia. Isso vai fazer toda a diferença e, como um filme, a cada vez mais o Brasil vai estar numa situação melhor. É assim que eu acredito e é assim que eu penso. Obrigado. E essa é uma grande mensagem para deixar sem dúvida alguma. E eu tenho certeza que a doutora Jandaracy, também ao se despedir do público, vai deixar também a sua mensagem para que nós possamos fazer uma boa construção, doutora Jandaracy. Com certeza. A gente precisa, este é um ano super importante, acho que para o Brasil. Novamente vamos viver um período onde a gente vai eleger novos representantes, muito mais do que o executivo. A minha mensagem vai ficar para essa. Precisamos pensar quem a gente coloca sentado na cadeira, tomando decisão, construindo legislações para toda a população. Quem são essas pessoas? O que elas propõem? Qual é o projeto delas? Principalmente se está alinhado com nossos valores. Eu acho que é um ano muito importante para todos nós. Eu não sou candidata a nada, já estou destacando aqui, não sou filiada a partido nenhum, mas é super importante trazer essa perspectiva para o público, porque muitos dos problemas que a gente tem vivido nos últimos anos, seja sobre corrupção, seja sobre insegurança, passa também pela forma como como são construídas as leis. Então, eu queria deixar essa mensagem para todos, que reflitam bastante, a gente já está chegando num período complexo, qual caminho a gente quer para o nosso Brasil, um país sem corrupção, principalmente. E muito bem lembrado, doutora Jandaracy, que cada cidadão, cada pessoa tem nas suas mãos o instrumento que pode mudar esse estado de coisas, que é o voto. O voto tem que ser muito, muito bem pensado. Essa é a mensagem também que nós temos que deixar para todos. Doutor Ismar,
as suas considerações finais também, por favor. Pois bem, Antônio Carlos, eu quero só dizer que é um prazer reiterar estar aqui com a doutora Camila, doutora Jandaraci, doutor Welles com você, doutor Antônio Carlos, e dizer que o tema central seria desvio de finalidade. Eu diria que a nossa Constituição ela foi dotada de uma preocupação em garantir o bom uso das instituições brasileiras. Eu acho que nesse debate de supersalários, eu acho que a mensagem que eu deixaria aqui para as instituições, ou para os integrantes dela, né, até porque eles que representam as instituições, é que a autonomia institucional não seja tão somente utilizada, não seja tão somente invocada para fixar padrões remuneratórios. Ela seja invocada exatamente para garantir uma independência de fato e aparente das instituições, certo? De modo que eles possam, com todas as garantias, todas as prerrogativas que a Constituição formalmente outorgou às instituições, que esses agentes possam resistir às pressões. Que eles não usem, basicamente, a autonomia institucional, a independência funcional, como meio tão somente de fixação de padrão remuneratório, mas como meio para garantir a boa e regular gestão de recursos públicos, a boa e regular fiscalização dos recursos públicos. Então, quando a autonomia ela é utilizada para explorar benefícios pessoais, ela se transforma em privilégio. E privilégio é incompatível com o Estado Nacional Democrático de Direito. Então, eu penso que nós, como o próprio Welles colocou, a nossa Constituição ela trouxe mecanismos para que o cidadão possa sentir os efeitos da prestação dos serviços públicos. Então, ela é uma Constituição prestacionista. Ok, isso aí é fato. Mas precisamos, eu diria que, migrar da normatividade constitucional para a efetividade institucional. Isso depende da forma como os integrantes de cada instituição se comportam. Se eles se comportam como agentes efetivamente republicanos, nós teremos bons serviços prestados. Se eles não se comportam como efetivamente republicanos, tenho certeza, nós demoraremos muito nesse processo de migração de normatividade constitucional para efetividade institucional. Eu acho que é institucional. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. De fato, e sempre lembrar, não custa lembrar, que as pessoas que tomam as decisões certas ou erradas são levadas a essa situação de poder tomar decisões por nós que as elegemos. E aí, doutora Camila, fica aí o desafio também da sua mensagem final de nos ajudar a colocar norte nas nossas ações, no nosso pensamento. Meus colegas já falaram aí muito bem, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar nesse sentido, mas se eu puder dizer que o mais importante, né, que é o caminho, a gente sabe qual é governança, integridade, é boa execução. Né? Se a governança falhar, o sistema vai deixar de prevenir riscos e a gente vai começar só a reagir à crise. Então, a gente precisa fortalecer a nossa governança, a gente precisa fortalecer as nossas estruturas de controle. Eu acredito que, assim, a gente vai conseguir transbordar uma cultura de integridade suficiente para melhorar muito o nosso país, e isso recomeça agora esse ano, né, com a nossa oportunidade de posicionamento aí eleitoral. É verdade, e que tenhamos todos, cidadãos brasileiros, sabedoria na hora de escolhermos as pessoas que vão tomar as decisões que vão ser determinantes nas nossas vidas. E com isso, nós encerramos mais esse programa do canal INAC, com um debate com a qualidade que nós vemos todas as vezes, felizmente, com convidados da maior qualidade. E com isso, nós nos despedimos de cada uma e de cada um, de todos que estão nos acompanhando. Compartilhe isso e vamos somar nessa luta.